A gente vai falar de investimentos um pouco mais diferentes, que a gente chama aqui, tecnicamente, de alternativos e estruturados. Para quem não conhece a gente ainda, que não assistiu o módulo 1 e o módulo 2, a gente pertence aqui ao Bradesco, o pessoal já falou, somos da área de investimentos e de um pedacinho da área de investimentos chamado Academia de Investimentos, onde a gente se dedica a levar o conhecimento de planejamento financeiro, como a Silene citou, ao maior número possível de pessoas. E a gente pede a colaboração de vocês para que vocês também façam isso, né? Então, no módulo 1, você já vai ter me encontrado junto com o Felipe. No módulo 2, você viu o Felipe com a Vanessa, que está aqui, e a Silene está sempre em todos os módulos aqui, nos bastidores, ajudando a gente com as respostas e as interações no bate-papo. Então, o Felipe, que vai estar com vocês aqui hoje, ele é especialista de investimento, né, certificado pela Ambima, que é a Associação Nacional dos Bancos de Investimento, bastante experiência nessa parte de investimentos, e vai dividir comigo aqui hoje, né, a conversa com vocês. Bom dia, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão assistindo, né? Bom dia, Zé. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando agora no ao vivo e vocês que nos acompanharão no futuro, de dia, de tarde ou de noite, como o Zé bem disse. Então, eu estou aqui com meu amigo Zé Freire, que também é especialista em educação financeira e certificado pela Planejar, que é a Associação Brasileira dos Planejadores Financeiros. Então, está super apto aqui também para a gente tocar o módulo 3, falando sobre os investimentos mais estruturados. Mas vamos lá, né, Zé? Vamos lá, e como prometido, a gente traz um resumo do que aconteceu no último encontro, módulo 2. Então, se você não viu, também vai lá e dá uma olhadinha. A gente falou de taxa de juros e inflação, né? Continuamos com esse desafio agora para 2022, mas se você está assistindo em 2023, continua o desafio também, né? O mundo vive um processo aí de inflação e o remédio, como foi explicado lá no módulo 1, é o aumento da taxa de juros. Tem um lado ruim para a economia, mas tem um lado momentâneo bom para alguns tipos de investimentos, como a gente já citou. Vocês viram no módulo 2 também produtos que a gente chama de renda fixa. São CDBs, aplicações no Tesouro Direto, aplicações em produtos que a gente chama de isentos, que não pagam imposto de renda, aqui representados pela LCI, LCI League, letras de crédito, né, imobiliário ou do agronegócio, e também demos uma revisão na poupança, que é super conhecida de todos vocês. Também falamos sobre fundos de investimentos, que é quando você coloca o seu dinheiro dentro de uma estratégia gerida por uma equipe, e ali vocês descobriram que vocês podem investir a partir de R$1. Sim, mesmo se a gente está momentaneamente com alguma dívida, alguma coisa, né? Corre lá no módulo 1 que tem dicas para você de orçamento lá. Mas se você está nessa situação, você descobre aqui que a gente pode começar com R$1. Também falamos de fundos de previdência, né, que é quando você está aplicando recurso para você lá no futuro, os famosos PGBL e VGBL. Voltem no módulo 2 se não assistir e dá uma olhada. E começamos a falar da parte que tem mais emoção, a renda variável, que são as ações, né, um pedacinho das empresas vendidas na nossa Bolsa Brasileira, e BDR ou BDRs, que são os pedacinhos das empresas estrangeiras comercializados aqui no Brasil. Não tem todas, mas tem uma grande quantidade delas disponível. E vamos começar hoje, né, Felipe, introduzindo um conceito também para vocês, já que vocês estão no módulo 3, né, pessoal? Exatamente, pessoal. Aqui no módulo 3, a ideia é a gente se aprofundar mais. Vocês podem falar, nossa, mas já falamos de tantas possibilidades entre o módulo 1 e o módulo 2, mas existem outras possibilidades um pouco mais profundas aqui quando a gente analisa o cenário aí a possibilidade de produtos no mercado financeiro. Para isso, a gente queria iniciar com este pequeno conceito, essas duas palavrinhas, são os valores mobiliários. O que a gente trata quando falamos de valores mobiliários? Eu diria para vocês que na economia como um todo, existem apenas dois tipos de agentes ou dois tipos de pessoas, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Existem aqueles que são os poupadores e aqueles que são os tomadores. Isto é, existem aqueles que têm uma capacidade para investir, né? Pensando aqui no nosso contexto de pessoa física, fizemos lá o módulo 1, fizemos o orçamento e geramos essa capacidade de investir, e existem as pessoas que precisam de dinheiro emprestado para fechar o orçamento.
No cenário das empresas não é diferente. Geralmente as empresas se financiam para tocar os seus negócios. E há algumas formas dessas empresas se financiarem. Uma das formas é a empresa ir até algum banco e pegar um empréstimo. Mas, às vezes, dependendo da condição macroeconômica, por exemplo, essa que nós estamos vivendo hoje, num país emergente como o Brasil, a taxa de juros pode ser mais alta. Então, ela tem uma outra forma de se financiar, que é através do mercado de capitais. Como assim? Como que funciona? Imagina que você é o poupador, é como se você estivesse emprestando aqui parte do seu recurso para essa empresa, para esse tomador. E você recebe de volta em um prazo estipulado, 1 ano, 10 anos, 15 anos, o seu dinheiro, que é o capital inicial, mais algum tipo de rendimento, que a gente já viu bastante no módulo 2, que geralmente são 3. Pós-fixado, que acompanha a Selic ou o CDI. Lembra do CDI, que é aquela taxa de juros referência no mercado financeiro, que está bem coladinha com a taxa Selic? Só relembrando, né? A Selic hoje está em 13,75% e o CDI anualizado ele está em 13,65%. Além do pós-fixado, a gente também pode ter um rendimento pré-fixado ou também ter um rendimento aí atrelado à inflação IPCA, no caso dos títulos de renda fixa. Porque aqui também a gente pode pensar em ações, que também são valores mobiliários, só que aí a gente não tem uma rentabilidade fixa, como a gente viu lá no módulo 2, tá? Vejam que aqui, entre você, poupador, e o tomador, nós temos algumas instituições financeiras intermediadoras, que geralmente são os bancos de investimentos e as corretoras de títulos e valores mobiliários, né? E Felipe, você tem algum exemplo de valor mobiliário para ficar um pouco mais claro aqui para mim? Sim. A gente pode perceber aqui, ó, debentures, que daqui a pouquinho a gente vai explorar mais, CRIs e CRAS, que é o Certificado de Recebível Imobiliário e do Agronegócio, fundos de investimentos imobiliários, ações também entra aqui, mas a gente já falou no módulo 2, então a ideia basicamente aqui nesse módulo 3 é a gente estruturar e se aprofundar com vocês nestas outras modalidades. Para ficar ainda mais claro esse conceito, olha que interessante. Lá no módulo 2, a gente falou, né, sobre o CDB, LCI e LIG, que são títulos emitidos por bancos. Então, você, investidor, é como se estivesse emprestando para o banco. E o que o banco faz com esse recurso? Ele acaba concedendo um empréstimo na outra ponta. Aqui tem um exemplo de um veículo. Então, empresta lá para uma pessoa que compra lá o seu veículo e por aí vai. Depois a pessoa paga os juros para o banco e o banco também acaba remunerando o investidor. Hoje a gente pode também trazer esse conceito, começando com as debentures aqui. Então você, investidor, empresta o recurso para a empresa e a empresa tem vários projetos. Por exemplo, eu quero crescer o meu negócio no próximo semestre. Então eu vou utilizar esse recurso que eu captei via debentures, de você que está me ouvindo, investidor, para tocar aqui os meus projetos. E para isso, né, Zé, as debentures têm vários conceitos aqui, ou características que podem te ajudar na hora de investir, certo? Isso aí, você pode estar pensando aí, como é que eu empresto meu dinheiro para uma empresa, né? Bato lá na porta e falo, tenho R$1.000, tenho 10 mil, tenho R$100. Na realidade, os bancos e as corretoras, na realidade, né, especificamente as corretoras, lembra, a gente está conversando com vocês desde o módulo 1, falando da importância, nem que seja para estudar, de ter uma conta numa corretora, que nós demos o exemplo da Ágora, que é a nossa corretora, mas, né, qualquer corretora do mercado você consegue as mesmas coisas. Não existe diferença, né, de produtos entre uma corretora e outra. Isso é muito importante vocês saberem. E como é que então acontece esse empréstimo de dinheiro que o Felipe falou aqui? Pessoal, as debêntures, né? As empresas, assim como nós, precisam de recurso para fazer seu patrimônio crescer, para projetos, para um monte de coisa. O que acontece com a empresa? Ela pensa assim, nossa, eu vou lá no banco, mas a taxa de juros está muito alta, como a gente também vem aprendido aqui nos módulos que conversamos. E a empresa fala, nossa, eu queria um instrumento que eu pudesse receber o recurso de uma forma mais barata para os meus projetos, para as coisas de longo prazo. E aí foi criada a debenture. Então, esse empréstimo, né, as corretoras e bancos fazem a intermediação, né, entre você, investidor, e as empresas. Com isso, elas conseguem captar dinheiro de uma forma bem mais barata do que se elas fossem aos bancos, né, como a gente já viu também isso no módulo 1, com as taxas de crédito lá que a gente tem hoje.
né, de uma forma mais barata, e aí elas conseguem dar andamento nos projetos dela. Então, vamos trazer aqui algumas características desse tipo de investimentos, que vocês vão encontrar tanto comprando a debênture diretamente, como a debênture dentro dos fundos que a gente aprendeu no módulo 2. Primeira coisa, imposto de renda. Vocês viram que tem aplicações que têm imposto de renda e algumas não têm. Aqui na debênture também não é diferente. E olha, ela é legal, ela tem a opção com imposto de renda e a opção sem imposto de renda. Então, no módulo 2, a gente aprendeu a tabela regressiva de impostos de renda, que incide sobre a parte que rendeu. Então, as suas aplicações em debêntures, elas também vão ter essa tabelinha, que é a mesma do CDB, por exemplo, que a gente viu. Mas existe um tipo especial de debêntures que leva a esse nome que o Felipe está mostrando aí para vocês, ó, incentivadas. Elas são do ramo, pessoal, de estrutura aqui no Brasil, por exemplo, rodovias, aeroportos, portos, tudo que é ligado à infraestrutura tem esse benefício. Para essas empresas captarem o recurso mais baratos, elas são incentivadas, né, através desse tipo de investimentos. E quando vocês encontrarem na corretora de vocês ou um fundo com a palavrinha debêntures incentivadas, significa que não há cobrança de imposto de renda, similar lá à Liga, à LCI que nós aprendemos. Então você vai aplicar, o que você vê lá como resultado, ele é exatamente o dinheiro que você vai resgatar no prazo, obviamente, estabelecido. Lembrando que essa isenção é para pessoa física, não vale para pessoa jurídica. De novo, aqui também eu tenho as rentabilidades que podem ser pós-fixada, acompanham a taxa de juros, pré-fixada. Eu já sei hoje quanto essa empresa vai me devolver lá no futuro. Por exemplo, pus 10 mil com uma taxa XYZ, que lá na frente vai me dar os 17 mil. Os 17 mil vão entrar na minha conta naquele período estabelecido. E as que são ligadas à inflação, aqui representadas pelo IPCA, e esse mais significa que é inflação mais uma taxa de juros que será acordada no momento que você vai investir nessas empresas. Existem duas maneiras de investir nas debêntures diretamente, pessoal. Você participa da emissão primária, que a gente fala, ou seja, quando essa empresa foi lá pediu assessoria a bancos, corretoras, para fazer o lançamento da dívida, e as pessoas vão lá e compram pedaços dessa dívida. Pois bem, passou um tempo e às vezes as pessoas querem vender esses pedaços, que é a maioria das debêntures que estão disponíveis para compras. Você vai no mercado secundário. Alguém participou da primeira emissão e quer vender esse pedacinho, quer receber o dinheiro antecipadamente do prazo que foi combinado. Para isso é só entrar na conta da corretora de vocês, por exemplo, na Ágora, que a gente já conversou, entrar em produtos de renda fixa, debêntures. Vocês vão ver uma lista das empresas e dos tipos, né, de remuneração que elas estão oferecendo para vocês. Pós, pré ou inflação mais uma taxa de juros. Nossa, Zé, parece muito legal. Não tem nenhum risco envolvido nesse tipo de aplicação? Sim, pessoal. A gente tem um risco de crédito. Falando para vocês aí. O que é um risco de crédito? É eu emprestar um dinheiro para o Felipe e o Felipe não me pagar. Pode acontecer com as empresas também. Eu posso emprestar para uma empresa e por algum motivo, né, a gente já assistiu isso no Brasil e no mundo, empresas até muito grandes que vieram a faltar no mercado e não honrar os seus compromissos. Para isso, a gente já vai mostrar uma tabelinha que ela estabelece os riscos. Mas antes de mostrar a tabelinha, eu queria falar para vocês da parte muito interessante de ter uma debênture, né? A gente já vem falando com esse conceito com vocês desde os primeiros módulos. Renda passiva. O que é uma renda passiva? Né? A passividade não dá aquela ideia de uma coisa tranquila e estacionada. É isso, você põe o dinheiro para trabalhar para você e ele vai começando a gerar recursos mensalmente, semestralmente ou anualmente. Neste módulo, você vai ver vários exemplos de produtos de investimentos, né, veículos de investimentos que podem trazer essa renda passiva para vocês. E a debêntures, sim, elas são um exemplo desse tipo de geração de renda. Podem ser mensal, semestral, anual ou somente no vencimento. E é por isso que você tem que avaliar
todas essas opções. Como eu disse, um outro local que vocês podem encontrar as debêntures são nos fundos que nós vimos no módulo 2 com a Vanessa e o Felipe. Lá, se você vai procurar assim, fundo de debêntures incentivadas. É um fundo onde você não paga imposto de renda e vai acessar todas essas empresas, e quem cuida da gestão é uma equipe, né? Uma equipe de profissionais que vão fazer a gestão, decidir a compra e a venda desses ativos. Voltamos ao risco, pessoal. Qual o risco dessa aplicação? Lembra, até na poupança tem risco, aqui não seria diferente, né? Como eu já falei, aqui o risco é ligado à empresa honrar o seu compromisso ou não. E como é que você sabe se uma empresa é uma boa credora ou não? Pela classificação de risco. Seria tipo um Serasa por tipo das aplicações, né? A gente, quando não vai fazer crédito em algum lugar, as pessoas não consultam o nosso Serasa. Então, aqui é o mesmo tipo de situação. Por exemplo, a gente trouxe aqui, ó, uma DB, é só um exemplo, pessoal, não é uma recomendação, a gente sempre fala isso para vocês, a gente está trazendo exemplos aqui nos 3 módulos, mas não são recomendações, é só para ilustrar, né, como é que funciona. Debênture de uma empresa chamada Light. Para quem não conhece, a Light é a operadora, né, concessionária de energia elétrica no Rio de Janeiro e em algumas outras regiões. Ela emitiu uma dívida dela com vencimento em abril de 2031. Os investidores, nós, fundos, foram lá e compraram essas debêntures. O que a Light falou? Olha, se vocês me derem recursos para eu investir nos meus projetos, eu vou pagar para vocês a inflação de agora até 2031, mais 6,55 ao ano. O que significa isso? Que não importa quanto der inflação de agora até 2031, você vai ganhar a inflação mais 6%, 6,55%, pessoal. Só essa parte do mais 6,55%, como vocês viram no módulo 2, já é superior à própria poupança. Então, é uma aplicação muito interessante, né? E eles pagam juros semestral, ou seja, eles antecipam uma parte do pagamento semestralmente. Isso é muito legal porque gera a renda passiva que estamos conversando. E a classificação de risco, e aí vem aqui a nossa última parte da conversa sobre debêntures, é A+. Nossa, parece pilha. Não, pessoal, não é classificação de pilhas de energia, é classificação de risco, né? Então, olha, veja, a Light é A+. Só para vocês entenderem, lógico, quanto mais A, melhor, né? O máximo aqui é os 3 As, ou como o mercado de investimentos fala, AAA, são 3 letras A, mas só para vocês compararem, a classificação do Brasil no exterior, para qualquer investidor, é BB-, por essa mesma empresa aí, ó, chamada Fitch. Não fica muito distante das outras que classificam o Brasil. Vejam que empresas aqui dentro, né, para o investidor lá fora, ou aqui mesmo no Brasil, tem uma classificação de risco, né, tem um Serasa melhor que o próprio Brasil. Então, isso dá uma tranquilidade para o investidor. Então, quando você for para esse tipo de papel e outros que a gente vai conversar, observem essa classificação de risco para vocês tomarem a decisão de uma forma mais tranquila. E, por último, esse tipo de investimento não é elegível à garantia do FGC, que é aquela garantia, por exemplo, que a LCI, LCA e o CDB possuem, obviamente, limitada a 250 mil por CPF. O debênture, mas eles querem bastante coisa, afinal eles estão no módulo 3. Mas nós temos mais coisas aqui, pessoal, adiante. Ainda pensando no ambiente da renda fixa, nós temos os famosos CRIs e CRAs, Certificado de Recebível Imobiliário e Certificado de Recebível do Agronegócio. Eu creio que vocês lembram que no módulo 2, a gente falou sobre LCI e LCA, que também é vinculado com o mercado imobiliário e do agronegócio. Só que são títulos emitidos por bancos. Aqui a gente já tem envolvido uma empresa por detrás, por isso que a gente fala que é um título de crédito corporativo. E além dessa empresa, a gente tem uma outra pessoa aqui, para vocês entenderem, a gente vai trazer de modo didático, que é a securitizadora. Daqui a pouquinho, no próximo slide, vocês vão ver que na prática é muito semelhante a uma debênture ou um título de renda fixa. Mas a gente quer trazer para vocês aqui como que é a estrutura, claro, de forma bem simplista, da emissão de um CRI ou de um CRA, para que vocês tenham mais conhecimento. Mas vamos supor o seguinte,
Novamente, é uma estrutura que um pouco mais simples, que talvez não reflita 100% de como é emitido esse título. Mas imagina lá uma construtora. Vou pegar aqui um exemplo do ramo imobiliário. E várias pessoas querem comprar o apartamento que está sendo construído. Só que esse monte de pessoa aqui vai falar assim para a construtora: construtora, eu vou te pagar em 30 anos, em várias parcelas, né? Todo mês ali eu vou te pagar essa parcela. E aí a construtora fala, beleza, então ela vai receber esses fluxos de pagamentos. Só que no mês seguinte, a construtora já queria fazer um outro empreendimento para continuar gerando lucro e crescendo o seu negócio. Só que se ela esperar 30 anos de todos os compradores para pagarem aqui esse fluxo, ela não vai conseguir tocar o seu projeto. Aí existe aqui uma figura no mercado financeiro que é a securitizadora. Basicamente funciona assim: a construtora vai até a securitizadora nessa setinha e fala, olha, eu tenho aqui esses recebíveis de 30 anos. A securitizadora compra esses recebíveis e emite o certificado de recebíveis ou recebível imobiliário. Onde que entra você, investidor, aqui nessa conta? Na hora que você vai comprar ou investir num certificado de recebível imobiliário através de uma corretora. Imagina lá que essa dívida era 1 milhão. E aí vários investidores investiram nesse CRI e aí deram 1 milhão aqui para a securitizadora. Aqui é um exemplo simples. E aí a securitizadora devolve aqui, né, paga esse 1 milhão para a construtora e a construtora ela segue a vida dela fazendo outros empreendimentos. Aqui é apenas para vocês saberem o fluxo, tá bom, pessoal? Para ficar mais claro ainda, eu vou trazer um exemplo, como a gente falou, e as vantagens e os riscos que tem por detrás de CRIs e CRAs. Olha que interessante, pessoal. Primeiro ponto, isenção de imposto de renda. Assim como a debênture incentivada, assim como a debênture incentivada. Percebam que existem muitas possibilidades isentas. Não é apenas a poupança que é isenta de imposto de renda, e aqui eu estou falando para pessoa física, tá, pessoal? E aí, claramente, quando você compara um título desse com um título de renda fixa que é tributado, como um simples CDB ou um título público federal, como o Tesouro IPCA, a gente acaba possuindo, a depender da taxa, uma vantagem em termos de retorno. Então, muita atenção na hora de buscar possibilidades de investimentos para esses títulos que são isentos, pessoal. E, novamente, CRIs e CRAs são isentos de imposto. Os rendimentos, como a gente sempre fala aqui com vocês, como é renda fixa, pode ser novamente pós-fixado, pré-fixado ou, né, toda a inflação do período mais uma taxa pré-fixada. Qual que é o risco, Felipe? Aqui é o risco do emissor. Se aquela companhia lá, né, que usou esses títulos para levantar recursos financeiros, aqui a gente não vai ter o nosso recurso de volta. Daí a importância de verificar o que o Zé acabou de mostrar para vocês, a escalinha do rating. Qual que é a nota dessa empresa? Será que essa empresa é uma boa pagadora? Olha, nos últimos 10 anos ela sempre emitiu aqui vários títulos e sempre honrou com os credores. Sempre devolveu o capital inicial mais os juros para aqueles investidores. Opa, então é possível que ela tenha uma nota elevada, então eu fico mais seguro. E daí um outro ponto também, pessoal, diversificação. Não é todo o seu dinheiro na poupança, tudo no CRI, tudo na debênture. Não. De acordo com o seu perfil e os seus objetivos de vida, da sua família, diversificar em vários prazos, em vários riscos para aumentar o potencial de ganho e diluir aí os seus riscos, tá bom? Investimento inicial, veja que são títulos até que acessíveis. A partir de R$ 1.000, a gente consegue acessar um CRI ou um CRA. E tem diversos tipos de vencimento em 5, 10, 15, 20 anos. Só um ponto de atenção que eu trago a vocês. Liquidez restrita. O que significa isso? Tenha atenção quando você for investir, por exemplo, na sua corretora, seja na Ágora ou outra corretora que você tenha conta. Se aparecer liquidez no vencimento, opa! Se você precisar daquele dinheiro antes do vencimento, você pode até tentar vender no que a gente chama de mercado secundário, que é como se fosse um mercado de veículos seminovos, né? O seu título vence em 2040, você está em 2035, precisa resgatar,
outra pessoa tem que comprar o seu título para levar até 2040. E nessa de vender antes do vencimento, você pode não ter mais a sua rentabilidade que foi garantida lá no início da operação. Então é sempre interessante, talvez aqui, levar até o vencimento essas operações. E só para fechar, como que a gente investe? Através das corretoras de títulos e valores imobiliários. Aqui a gente traz um exemplo aqui para vocês também. Por exemplo, o CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, Tenda Atacado, né? Aqui tem lá o mercado, o atacarejo, tanto as pessoas do varejo, a gente vai fazer uma compra, a gente pode se servir nessa instituição, até aqueles comerciantes também que gostam de ir em mercados por atacado. Então é muito conhecido aqui em São Paulo também. Veja que esse título com vencimento em outubro de 2028. Tá? IPCA mais 6,70. Vou até afirmar o que o Zé disse no slide anterior. Só a parte pré-fixada já tem um retorno aqui semelhante ou até mesmo maior do que a poupança. Se a gente desconsiderar a taxa referencial, lembra da poupança? Ela rende 6,17 ao ano, mais a taxa referencial, que hoje está bem pequenininha. Então, a parte pré-fixada isenta de imposto de renda já tem aqui um retorno acima da poupança e IPCA, né, pessoal? Títulos que pagam IPCA, você preserva o seu poder de compra ao longo do tempo, como a gente falou durante o módulo 1 e o módulo 2. Detalhe importante desse título, pagamento de juros semestrais. Você eventualmente pode procurar e achar um que paga juros anuais, mas novamente ele reforça aquela sua renda passiva que o Zé acabou de explicar no último slide. E esse título, ele tem uma classificação de risco, ó, A+, uma das notas mais altas que nós temos lá, de acordo com essa agência que fez essa classificação de risco, perfeito? Mas temos mais coisas aqui, Zé, para fazer investimentos? Temos um aqui que vários deles já fizeram perguntas, tanto no módulo 1 quanto no módulo 2. Então, chegou a hora, pessoal, que a gente tinha combinado com vocês de explorar as informações sobre fundos de investimento imobiliário, FII. Então, vamos ver como é que funciona esse tipo de aplicação, que é muito divulgado ainda na internet, pelos influencers, por um monte de gente aí falando que você não precisa comprar um imóvel, mas pode adquirir uma participação nesse imóvel. Então, vamos ver como isso funciona. Aqui, pessoal, primeiro o conceito. Então, um fundo, como vocês viram no módulo 2, né, é um condomínio, né, as pessoas se juntam e a gestão é feita por uma equipe especializada. Né? Então, é criado um CNPJ, ou seja, uma empresa para cada fundo de investimento, e aqui não é diferente. Para o fundo de previdência, para o fundo de investimento que a gente viu no módulo 2, e aqui para o fundo de investimento imobiliário. É constituída uma empresa, um CNPJ, por uma gestão de especialistas, que aí sim eles vão fazer a compra dos imóveis, compra ou venda, né? E aqui a gente já começa a fazer a distinção entre eles. Essa empresa constituída para formar esse fundo, ela pode investir em imóveis de tijolos. O que significa um imóvel de tijolo, né, pessoal? É um imóvel mesmo, né? Então, ao invés de você ir lá comprar um terreno, construir, ou ir lá num shopping, comprar uma loja, ou ir no centro comercial, ou comprar um escritório, este fundo vai fazer isso para você. Ele vai fazer um investimento nos imóveis reais, de tijolos, né? Então, existem esses lugares, que além dos que eu falei, podem ser lajes corporativas, edifícios inteiros, condomínios, hospitais e, pessoal, até cemitério. Existe fundo de investimento que investe em cemitérios. Então, vejam que clientes para sempre, tem que pensar nesse tipo aí de investimento. Segundo tipo, pessoal, fundos de investimentos imobiliários que só compram papéis. Qual papéis? Os que vocês aprenderam aqui no módulo 2 e 3, né? CRIs, que acabamos de ver, LCIs, a LIG e outros tipos de papéis ligados ao mercado imobiliário. Aqui o investimento não é feito direto no imóvel, mas indiretamente através dos papéis. E o modelo híbrido, né? Então ele investe tanto nos imóveis reais quanto nos papéis. Toda vez que você vai investir, você vai ter acesso à descrição do fundo e aí você vai entender se ele está realmente investindo em imóveis de tijolos ou nos papéis ou um pouco em cada.
E aí a gente vai ver com vocês agora, né, Felipe, como os benefícios, as vantagens e um exemplo. E, pessoal, de novo aqui, né, Felipe, fica o recado. Através das corretoras. Vejam a importância, pessoal, de ter a conta que a gente vem falando com vocês numa corretora, né, Felipe? Exatamente isso, pessoal. E só reforçando, é sempre bom, né, Zé? Aqui a gente deixa, pessoal, um exemplo apenas, não é uma recomendação. Apenas para ficar um pouco mais claro e mais palpável para vocês, uma possibilidade de investimento em uma cota de fundo imobiliário, Olha que interessante. Geralmente, a principal vantagem que é sempre destacada, né, nas propagandas e por aí afora é a tal da renda mensal isenta de imposto de renda pessoa física. Mais um ponto aqui que nós temos isenção de imposto de renda. Imagina lá que você fale assim para mim, Felipe, eu estou pensando em comprar mais um imóvel, além daquele que eu resido, para alugar, né? Vou lá alugar meu imóvel, você pode fazer isso. Só que o aluguel que você vai receber, você vai ser tributado, tem que ir lá recolher através do Carnê-Leão. Olha que coisa. Aqui em fundos imobiliários, a gente também pode ter esse recebimento de aluguéis, e aí, é claro, em vários setores, porque como o Zé bem disse, existem fundos imobiliários de diversos setores. E esse aluguel que você vai receber, diferente do imóvel físico que você possivelmente tenha de aluguel, ele é isento de imposto. E aí o que eu falei lá atrás, a isenção de imposto pode potencializar o seu ganho quando você compara com algo que tem tributação. Então isso é muito interessante. Até no exemplo do shopping, um outro ponto aqui, para antes de eu dar o exemplo do shopping, é o seguinte, é muito acessível, né? Acesso a mercados sofisticados com baixo custo. Exemplo, aí a gente fala novamente dos shoppings. Se eu falasse para você, quanto você acha que é para ter uma loja em algum shopping center da sua cidade? É possível que você fale, Felipe, não sei, mas deve ser muito caro. E sim, deve ser muito caro. Mas com cotas de R$ 50, R$ 100, que a gente vai dar um exemplo aqui para vocês, você acaba recebendo o aluguel de todas essas lojas que compõem ali algum shopping center. Então, de fato, a gente acessa mercados sofisticados com baixíssimo custo. Tá? Um outro ponto importante que é necessário se ter em mente é essa questão aqui. Além de ganhar com a renda mensal, como se fosse o aluguel ali daquele fundo, você também, por exemplo, você comprou um fundo a R$ 100 e o preço dele foi para R$ 150. Quando você vender, você vai ganhar R$ 50. Só que sobre esses R$ 50 de ganho, você tem um imposto de 20%. Então, o que é isento de imposto de renda nos fundos imobiliários é o dividend yield, que a gente fala, né? A renda mensal, é o aluguel, dito de outra forma. Tá? A valorização tem um imposto de 20%. Você acaba diversificando a sua carteira e, para fechar, você investe novamente aqui através das corretoras de títulos e valores imobiliários. Para ficar mais claro ainda, vamos subir um exemplo aqui. Lembra que a ação, quando você vai comprar uma ação, você tem que digitar um código lá no Home Broker, que a gente ensinou para vocês no módulo 2? Em fundos imobiliários é a mesma coisa. Você entra nesse ambiente de negociação, onde temos compradores e vendedores, digita o código do fundo que você quer, aqui o nosso exemplo é esse VISC11, que é um fundo que investe em shopping centers, né? Olha que interessante. 19 shoppings em 12 estados diferentes. Então, novamente, bem sofisticado e baixo custo. Como assim, Felipe? Se a gente pega aqui os dados, pessoal, dos meses anteriores, esse fundo estava custando próximo de R$ 105,30. Então, apenas com uma cota, ou com 105, você já é cotista desse fundo. O dividend yield, que é como se fosse esse aluguel que a gente explicou aqui para vocês, ele gira em torno de 0,7 ao mês, isento de imposto. Em valores reais, é como se você ganhasse por volta de 74 centavos por cada cota que você tem desse fundo. Felipe, então se eu tenho 10 cotas, R$ 7,40. Se eu tenho então 100 cotas, R$ 74,00 e assim por conseguinte, né? Quanto maior a sua participação, maior aí é o aluguel mensal que você tem de participação nesse fundo. Tá bom, pessoal? Certo, Zé?
Isso mesmo, pessoal, é só para, né, o valor da cota continua esse hoje mesmo, então está em torno de R$ 105, então é bem acessível mesmo, como o Felipe falou, a gente tem investimentos nos fundos imobiliários com menos de R$ 100, R$ 100, mas esses tipos de valores são muito mais acessíveis do que você fazer aquele processo que a gente comentou há pouco, né? Compra do terreno, construção e tudo mais, ou participação num shopping, num edifício de escritórios, né? Seja lá qual for a sua decisão. Fora a questão dos impostos, né? E da manutenção do imóvel, IPTU, tudo isso que você, cartório, transferência de titularidade, tudo aquilo que você passa a ter quando você é o dono efetivo. E aqui você é o sócio com uma equipe de gestão fazendo esse tipo de investimento. Então a gente está dando uma ênfase aqui nesse produto, não por uma recomendação, mas que vários de vocês nos perguntaram sobre eles no módulo 1 e no módulo 2, então aqui a gente dedicou um tempo especial a isso. E pessoal, vamos sofisticar mais um pouco, né, Felipe? A gente vai passar agora, nos últimos slides aqui do nosso encontro, por alguns tipos de aplicações mais sofisticadas. Como a gente avisou no módulo 1, mundo de investimentos tem muitas palavras em inglês e alguns investimentos não têm tradução, né? A gente até tem uma tradução, mas o mundo inteiro utiliza o mesmo nome para facilitar, uma vez que ele está ligado, em muitos casos, a ativos e posições internacionais. É o caso dos ETFs, né? Ou na sigla em inglês, né? Ou se você quiser fazer a sigla em inglês, né? ETF, que é Exchange Traded Fund. Traduzindo aproximadamente para o português, seria um fundo de índice. Nossa, Zé, entendi menos ainda do que ETF ou ETF. Não preocupa, pessoal. A gente vai passar uma animação aqui para vocês agora, que vai mostrar, né, de uma maneira mais lúdica, como é que funciona, e na sequência a gente traz exemplos aí para vocês verem. Vamos lá, Felipe? ETF é uma sigla em inglês que significa Exchanged Traded Funds. Isso quer dizer que se trata de fundos que têm cotas negociadas em bolsa. Opa, peraí, vamos com calma. Fundos são como um investimento coletivo no qual várias pessoas investem juntas. E se você quiser saber mais sobre eles, vamos deixar links para alguns vídeos aqui para vocês. No caso dos ETFs, a diferença é que, assim como em uma ação, você pode comprar e vender online durante horário comercial na Bolsa de Valores. A cota nada mais é que o nome que se dá para a partezinha que você compra nesses fundos. Existem vários ETFs disponíveis na Bolsa, e eles são divididos entre ETFs de renda fixa e de renda variável. Nos dois casos, eles têm um índice de referência para seguir. Assim, eles fazem os investimentos comprando e vendendo de acordo com a composição desse índice. Complicou? Vamos com um exemplo. Se o ETF busca replicar o índice Ibovespa, que representa as principais ações da Bolsa Brasileira, ele vai comprar todas as ações que vierem a fazer parte desse índice. Isso vale para cada ETF, de acordo com o índice que ele seguir, seja ele de renda fixa ou variável. Como fundos de investimento, uma das principais vantagens dos ETFs é conseguir investir de forma diversificada, fazendo um só investimento. Assim, você consegue diversificar por valor menor, e isso é importante porque te permite diminuir riscos enquanto busca rentabilidade. No exemplo que a gente deu, em vez de comprar todas as ações que compõem o Ibovespa, você pode investir só no ETF. O valor mínimo depende do ETF que você vai escolher, mas por volta de R$100 já é possível investir em alguns. Muito legal, pessoal. Esse canal, a gente já até utilizou ele com vocês, acho que no módulo 2, né, da Ambima, da Associação Brasileira de Bancos de Investimentos, que dá certificações, né, que alguns de nós temos para falar com os investidores. Então é legal depois procurar no YouTube, é aberto, vocês têm lá um monte de informação que você fala assim, não é nem o Zé, nem o Felipe, nem a Vanessa. É a Ambima que está falando. Então procurem lá também, né? Assim como a gente vem conversando nesses 3 módulos,
muito importante buscar informação em lugares oficiais. E já já a gente vai tratar de um assunto que é extremamente importante vocês buscarem em lugares oficiais. Resumindo o que foi falado na animação da Ambima aqui, pessoal. Você acessa uma gestão bem profissional com custo bem baixo, similar ao que o Felipe explicou dos fundos de investimento imobiliário. Os valores aqui também são acessíveis. Liquidez a mercado, que chique, mas o que significa isso, né, pessoal? Depende, né? Você vai colocar lá a sua oferta no home broker da corretora, assim como as ações, assim como os BDRs e assim como os fundos imobiliários. ETFs ou ETFs são vendidos via o home broker. Então você vai lá digitar o códigozinho dele e vai ver se tem um comprador. Assim, o inverso é verdadeiro também quando você deseja comprar. Mas olha que legal. Aqui na B3, que é a nossa bolsa, você consegue mais de 100 tipos de fundos de índices que representam 24 países ou regiões, né, ligadas a 27 setores econômicos. É um tipo de aplicação, pessoal, que cresce muito, mês a mês. Então, esse número aqui, daqui a pouco, dependendo do mês que você está me assistindo em 2023, você vai ver que esse número aqui já vai ter subido, né? Então, dá muitas opções com recursos mais acessíveis. De novo, a gente está falando isso aqui, ó, várias vezes. Conta numa corretora. Lembra, você não paga para ter conta numa corretora, mas você acessa todo esse tipo de informação e começa a conhecer, né? E faz a compra através de um código, assim como ação, assim como o BDR e assim como o fundo imobiliário. Tudo no mesmo lugar. Olha que legal o home broker das corretoras, né, pessoal? Vocês conseguem todas essas opções num único lugar. Aqui a gente trouxe um fundo que é exemplo da animação que a gente viu. Esse fundo de índice replica a bolsa. Então, como a gente acabou de escutar na animação, ao invés de você ir lá e comprar todas as ações que compõem o índice Ibovespa, que representa as ações mais negociadas da bolsa, e, gente, estou falando aqui de um recurso bem grande, porque são mais de 90 empresas, dependendo da época do ano, né? Porque o índice ele vai sendo renovado com as empresas. Você aqui, ó, com 110, 112 reais em média nos últimos dias, você consegue acessar todas essas empresas. E aí, como eu acompanho? Exatamente aquilo que a gente escuta nos telejornais ou vê na internet, que o índice Bovespa se mexeu no dia anterior, o seu dinheiro vai se mexer aqui também. Lógico que a gente gosta quando sobe, mas aqui replica igualzinho. Também quando cai, você vai ter o reflexo disso. Trazendo um outro exemplo para o mundo da renda fixa, que vimos muitas informações no módulo 2. A gente tem aqui um investimento num fundo de índice que replica um índice, como a gente, né, como foi explicado no vídeo, como a gente está falando com vocês aqui. Qual índice é esse aqui desse IMBB11? Ele trabalha com índice de inflação, medido justamente, pessoal, pela Ambima, né? É a Ambima que faz o cálculo desse índice que a gente está vendo aqui. Então, esse índice vai refletir toda a dívida do governo. Lembra lá do Tesouro Direto que conversamos no módulo 2? Toda a dívida do governo ligada a IPCA vai estar refletida aqui. Então, você está investindo num índice que reflete esses títulos, que pagam, de novo, a inflação, mais, neste caso aqui, uma média, né, das taxas de juros. Também por R$ 112 reais, coincidentemente. Então, aqui a gente tem acesso a uma opção um pouco mais sofisticada, né? Mas vale a pena vocês começarem a estudar, a ler sobre esse assunto, porque vocês acessam coisas que individualmente ou necessitaria de um recurso maior, ou até de você ter uma conta no exterior. E, pessoal, por falar em exterior, e ligando este assunto do ETF a um bem comentado em toda a internet, né, em toda a parte ligada a investimentos, a gente vai trazer o nosso último tema de hoje, né, Felipe? Exatamente isso. E é um tema que muito provavelmente você já deve ter escutado. Se não, você estava lá em um churrasco com os amigos, com a família, alguém falou, comecei a investir em criptomoedas. Se você não ouviu criptomoedas, pelo menos você deve ter ouvido falar sobre o Bitcoin. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que está bastante em alta. E é de suma importância porque às vezes está todo mundo falando, então investir.
Mas calma, a gente tem que analisar novamente. Lembra lá do módulo 1, o seu perfil de investidor, a sua tolerância ao risco, saber o que está por detrás de criptomoedas e os reais riscos que também estão por detrás aqui das criptomoedas. Mas o que são, de fato, as criptomoedas? Você pode falar para mim, Felipe, são moedas digitais. Tudo bem, mas eu diria para vocês que as criptomoedas, né, elas transcendem ou estão para um pouquinho mais além de apenas moedas digitais. Por quê? Vou dar um exemplo. Quando você faz uma transação através de um cartão de débito ou de crédito em um ambiente online, aquilo é uma transição digital, como se fosse uma moeda digital. Só que no cartão a gente tem por detrás a figura do operador. É uma operação centralizada no operador. Tanto é que o operador pode falar para você, cancela sua operação por fator XYZ. Diferentemente, em criptomoedas, a gente tem aqui uma característica que é essencial, que é a descentralização. A gente tem a possibilidade de meios de pagamento transnacionais, inclusive, isto é, independentemente da fronteira regional, eu posso me conectar com uma pessoa que esteja do outro lado do Oceano Atlântico através ali de uma operação na blockchain, que é o sistema que é utilizado aqui, né, a tecnologia, melhor dizendo. E como isso é possível, Felipe? Através desse sistema aqui, ó. Quando a gente pega a palavrinha cripto se refere especificamente a algoritmos. É isto que confere esta segurança a esta rede que é a blockchain. É como se a operação acontecesse entre você e uma outra única pessoa, sem nenhum intermediador, dentro desse sistema que é a blockchain. Felipe, ainda assim não entendi nada. Não tem problema, é um tema um pouquinho complexo e a gente trouxe aqui, né, Zé, uma pequena animação também para ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre esse tema. Deixa eu colocar aqui. Como assim? Você ainda não sabe o que é Bitcoin? Bitcoin é a primeira criptomoeda do mundo. Ela pode ser transferida de uma pessoa para outra sem nenhum intermediário e para qualquer lugar do mundo. Graças à blockchain, isso pode ser feito de maneira descentralizada e instantânea, como enviar dinheiro por mensagem de celular. Isso eu sei que você entende. Não arrisque ficar para trás. Legal, pessoal, a gente trouxe a Rafa aqui, que agora não tem mais 8 anos, né, porque isso aqui é um vídeo de antes da pandemia. Inclusive a empresa que estava ali, se alguns observarem e buscarem na internet, ela passou por sérios problemas. E aí vem o nosso primeiro alerta em relação aos criptoativos. Cuidado, muito cuidado. Né? Vocês vão ver aqui, Bradesco, Ágora, Itaú, Santander, Banco do Brasil, né? Ninguém faz recomendação de criptoativos. A gente trouxe esse tema aqui para muito importante informar vocês sobre isso, né? Porque é um mercado em desenvolvimento. Né? Quem aqui tem mais um tempo de experiência vai lembrar, quando começou a internet, quando começou o celular, quando começou a transação, compra e venda pelo celular, tudo foi muito difícil e muita gente se aproveita do momento do lançamento de tecnologias. Por exemplo, a gente viu e ainda vê muita coisa não tão boa ligada ao Pix, que é uma coisa super boa, mas que tem pessoas que se aproveitam da evolução do processo. Aqui não é diferente. Como o Felipe explicou, pessoal, a tecnologia que está por trás, ela eu diria que é uma coisa revolucionária, porque ela garante que eu estou transferindo meu dinheiro para o Felipe, né? E quem garante não sou eu nem o Felipe, são pessoas, né, bases tecnológicas, né, ligadas a essa cadeia, que vão garantir que a transação está ocorrendo entre eu e o Felipe, né, sem eles nem saberem quem sou eu, quem é o Felipe, nem o valor envolvido. Então isso é bem complexo, bem revolucionário, e todas as empresas, inclusive os bancos, estão de olho na tecnologia, estão investindo, né, na criação dessas cadeias de blockchain para garantir as transações, que vão ser superiores à criptografia que a gente tem hoje. Mas, no meio de tudo isso, chegam as pessoas que fazem, que se aproveitam dessa situação para ganhar dinheiro. Quem nunca ouviu falar aí do
faraó do Bitcoin, da sacerdotisa das criptomoedas, né? Então vejam que loucura, né? As pessoas não procuram auxílio numa instituição financeira, numa corretora, independente da marca aqui, pessoal, e vão atrás de uma pessoa que elas nem conhecem e transferem recursos enormes, né? A gente já ouviu falar de gente que depois vai nos programas, aí pede para modificar a voz e fala, entreguei todo o dinheiro, entreguei 70 mil, 100 mil, vendi uma casa, né? E perderam. Né? Então, aí a culpa é da criptomoeda, do criptoativo da tecnologia. Não, a culpa é de um processo que a gente conversou lá no módulo 1, pessoal. A gente está sempre privilegiando atalhos na nossa vida, inclusive na parte financeira. Lembra das finanças comportamentais, das emoções que a gente conversou no módulo 1? Aqui é um exemplo super prático disso. Mas trazendo aqui para o nosso pedaço de entendimento, né? Então vamos trazer aqui entendimento. Quanto mais a gente estuda e entende, mais seguro e mais decisões bem feitas a gente toma. A mais famosa, Bitcoin, que o Felipe falou, e a Rafa aí no vídeo também comentou com a gente. Ela é a criptomoeda mais conhecida, mas olha que loucura, ninguém sabe quem fez, ninguém sabe de onde surgiu. Então é um grupo anônimo, porque essa tecnologia garante a transação entre eu e o Felipe, como eu falei, mas garante também o anonimato. Então vejam que também criptomoedas é muito útil para transações ilícitas. Então aí vem um outro alerta, muitos grupos utilizam criptomoedas, criptoativos para fazer transações ilícitas, ligadas aí a crimes e tudo mais. Então Bitcoin hoje, em torno de R$21. Você está assistindo o vídeo agora em 23, pode ser que isso esteja acima, pode ser que isso esteja abaixo. Confere lá na internet. Temos a segunda mais famosa aqui, pessoal, a Ethereum, né, ou ETH, ou ETHE, depende aí como você quer falar. A Ethereum é negociada em torno também dos R$20. E aqui, pessoal, a gente está trazendo, além do nome das moedas, uma sigla ali com um código. Lembra que a gente acabou de aprender sobre ETFs ou ETFs? O que a gente vai trazer aqui para vocês, não como recomendação, mas como uma possibilidade de conhecimento. A única maneira oficial hoje, e não sei agora em 23, quando você me assistir se mudou alguma coisa, consulta lá, de você investir em criptoativos é através do home broker que a gente tem conversado, nos módulos aqui, com os códigos, mas não é direto comprando a criptomoeda, é através de um ETF, que a gente aprendeu agora. Volta o vídeo aí e escuta o ETF de novo. É um fundo que aí uma equipe vai comprar esses criptoativos e investir nele. Um fundo que investe em ativos no exterior, porque ainda a gente não tem regulamentação para investimento direto no Brasil. Olha só, já começa o alerta. Mas aqui, pessoal, é através da corretora, é através da B3, que é a Bolsa Brasileira, e é uma operação regulamentada pela CVM, mas não recomendada por ninguém. É para ver se você quiser conhecer e sentir como é investir num criptoativo, você tem a opção. Primeiro caso aqui, ó, BITH11, investe somente em bitcoins, como eu falei, em torno de R$20. A Ethereum, ETHE, 11 também, esse 11 é para os ETFs, tá, pessoal? Por isso que sempre termina com 11, em torno de R$20. Ah, mas eu queria conhecer outras. Hash 11, que é o último aqui, ele investe numa cesta de criptomoedas. Vai ter o Bitcoin, vai ter a Ethereum, e você vai acessar, e outras, né, que estão teoricamente na moda, e você vai acessar isso em torno de R$16. Então, pessoal, primeiros passos, eu quero muito, mas eu vi lá o Zé Freire, que diz que ele é o Tutankhamon dos criptoativos. Não vai no Zé Freire Tutankhamon dos ativos. Vem aqui numa coisa regulamentada, né? Não é garantia de que você não vai ganhar ou perder. Aqui é só para você entrar num processo regulamentado. E até para vocês entenderem quanta emoção está envolvida nos criptoativos, né, Felipe? A gente trouxe o comportamento da Bitcoin nos últimos tempos. Exatamente isso, né? Aqui é um consolidador das principais características, como o Zé bem disse. Então,
O mercado é descentralizado, não tem a figura do Banco Central, né, emitindo essa moeda, e isso vai inevitavelmente trazer uma volatilidade maior. Sem contar o fato, por exemplo, o Bitcoin, quando foi feito lá em meados de 2008, 2009, depois da crise financeira do subprime, até o Zé falou, a gente não sabe quem é, realmente, tem um pseudônimo, né, que é o Nakamoto lá, que pode ser uma pessoa ou uma comunidade, um grupo de pessoas, mas eles falaram que tem um estoque limitado. Vai ser emitido até no máximo 21 milhões de criptomoedas do Bitcoin. Então isso também acaba conferindo bastante volatilidade. E como que a gente materializa essa volatilidade? Olha que interessante. Lá em meados de 2011, um Bitcoin custava $1, tá? Nesse gráfico específico, qual que é a fonte do gráfico? É esse site que é o investing.com, site de domínio público, inclusive vocês podem acessar o site tranquilamente e verificar esse gráfico que eu estou mostrando. Lá em meados de maio de 2017, olha que interessante, um Bitcoin estava custando algo por volta ali de $1.500. Quando a gente pega o último pico de alta aqui em novembro de 21, um Bitcoin estava custando $67 mil. Aí você fala, legal, Felipe, tô bem aqui, né? Realmente, a gente teve aqui uma variação de 4.100, quase 4.200% em um curto espaço de tempo. Só que nessa de que está subindo bastante, muitas pessoas entraram, até colocaram boa parte, ou todo o seu patrimônio no Bitcoin e perderam bastante, porque olha o que aconteceu de novembro de 21 para cá, pessoal. Essa cotação de $17 mil, ela é recente, a gente pegou aqui na semana passada. Eu estou falando de uma desvalorização de 75%. Daí, novamente, o que a gente sempre está falando aqui para vocês nos 3 módulos. Muita atenção. Quando se trata do seu dinheiro, do meu dinheiro, do nosso patrimônio, a gente tem que ser muito diligente. De fato, verificar qual que é o nosso perfil, os nossos objetivos e, Felipe, ainda assim eu quero lá no ETF que o Zé nos ensinou, diversificar. É diversificando que a gente chega aí nas nossas soluções, né? Aumentando o ganho e diluindo o risco, tá bom, pessoal? Procurem, e assim, né, Felipe? Pode falar, Zé. Procurem, né? Não, só complementar. Procurem sempre organizações, né, financeiras, reconhecidas pelo Banco Central, fiscalizadas pela CVM, para garantir vocês, não uma pessoa que vai na internet, entra no aplicativo de aluguel de mansões, aluga uma mansão, entra no aplicativo de aluguel de carros, aluga um carro, vai lá e faz um vídeo maravilhoso dizendo que ganhou isso na semana passada investindo em criptoativos, né? Ou numa outra aplicação, né? Porque hoje vocês escutam, vocês leem, né? Muitas pessoas vítimas desse atalho de você ficar rico muito rápido. É isso que a gente quer evitar para vocês, evitar para nós, evitar para as pessoas que a gente gosta. Você pode estar assistindo esse vídeo em 23, mas você vai ler que em 22, uma grande corretora mundial está passando por uma quase falência agora, envolvendo esses criptoativos. Uma empresa que chegou a comercializar moedas, né, esses criptoativos no mundo inteiro, e agora as pessoas não estão tendo acesso aos recursos que investiram lá. Então fiquem bem de olho nisso. Nosso intuito aqui é mostrar como funciona, até para você ter conhecimento na hora de conversar. E cuidado com aquelas pessoas que contam só as vantagens, que todos os investimentos nós aprendemos nos 3 módulos aqui, que tem risco, inclusive a poupança. E você, se não está assistindo depois na gravação, de novo a gente vai deixar os contatos aqui na sequência para vocês nos mandarem, e todo o pessoal aí da Prefeitura de Bauru tem os nossos acessos, né? A gente não vai fazer recomendação de investimentos para vocês, mas a gente vai passar informações sobre os investimentos em lugares que a gente deu acesso para vocês nos 3 módulos lá.